Olá, gente, estou de volta. Estive um tempo parado sem postar nenhum vídeo para vocês que estão inscritos no meu canal, mas prometo que a partir de hoje não passarei tanto tempo sem postar nenhum vídeo. E dessa forma nós postaremos vídeos continuadamente, beleza? E nesse vídeo nós trataremos um pouco de trazer uma introdução geral sobre a matéria de História, trazer alguns assuntos pertinentes à introdução, tido como base para nós estudarmos a matéria de História. Enfim, em primeiro lugar, nós primeiro devemos saber a definição etimológica da palavra História. História é um termo que vem do grego, que significa conhecimento que é adquirido por meio de uma indagação, conhecimento realizado através de uma indagação. E dessa forma, essa definição reflete bem do que se baseia a matéria de História. Através das perguntas, das dúvidas, que se procura entender, procura se saber dos assuntos referentes ao passado do homem. Dessa forma, ela também é derivada da palavra histo, também grego, que significa conhecedor, sabedor. Ou seja, o historiador é aquele que busca conhecer, que busca saber através do objeto de estudo da história, que são as fontes históricas. As fontes históricas é o objeto da qual o historiador se provém para descobrir de assuntos provenientes do passado. Mas, pois bem, a definição mais adequada para nós tratarmos a respeito do que é história é uma definição, basicamente, de que a história é o estudo que os historiadores ou os pesquisadores fazem a respeito dos povos do passado, os seus costumes, a sua cultura e a sua influência que foi realizada naquele meio, naquela sociedade. Pois o objeto principal do estudo da história é o homem. E dessa forma também, nós sabemos que o objeto de estudo da história é o homem, traz também alguns questionamentos, até mesmo na divisão da história, a qual a história propriamente dita por alguns historiadores é a partir do surgimento da escrita. Tudo aquilo que veio antes do surgimento da escrita é conhecido como pré-história. E a partir daí, que é também uma das definições de história, que é o conhecimento através de uma indagação, que nós podemos trazer uma indagação. Se o objeto de estudo principal da história é o homem, como pode ser definido a pré-história, a história apenas depois da escrita? Como pode isso? Dessa forma, nós podemos dizer que a história surge desde o momento que o homem pisou na terra. A diferença é que os recursos ou as fontes históricas desse momento são mais escassas para se conhecer a respeito da história desses homens primitivos. E é aí que nós trataremos a respeito de como os historiadores fazem para conhecer a respeito do passado. Os historiadores, eles têm como principal fonte aquilo que dentro do estudo da história são chamados de fontes históricas, que são os vestígios, artefatos ou qualquer objeto que foi deixado por um povo no passado, em que dessa forma serve de utensílio para que os historiadores presentes venham conhecer os costumes, os modelos e os modos daquele povo estudado no passado. Dessa forma, o principal instrumento de um historiador são chamadas fontes históricas. E também há alguns questionamentos a respeito do que é considerado uma fonte histórica, pois por muito tempo se definiu como fonte histórica apenas os documentos oficiais, tais como
documentos omitidos por um órgão público, por um governo, tais como certidões de nascimentos, atas, registros, enfim. Mas tudo isso se mudou por volta de 1930, no século XX, a qual veio e modificou aquilo que se definia como fontes históricas e adquiriu como fonte histórica qualquer instrumento ou meio que sirva para que o historiador se aproprie, para que venha conhecer os costumes, a cultura, o modelo, o molde de qual aquele povo do passado vivenciava. Até mesmo o órgão responsável aqui no Brasil por fiscalizar aquilo que nós chamamos de patrimônio de nossa nação, patrimônio histórico brasileiro, é o IPAM, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Ele é o responsável por fiscalizar, por organizar, administrar os recursos históricos e que também se tornam patrimônios sociais de nosso meio, de nossa nação. Tais como nós podemos ver que até mesmo aquilo que se vivenciava-se no folclore, danças, aquilo que são chamados do grupo dos fontes históricos de patrimônios orais, fontes orais, que são filmes, vídeos, músicas, dança e etc. Fazem parte dos patrimônios orais. Nós temos os patrimônios escritos, que são qualquer documento que são deixados no passado. Patrimônios materiais, que são objetos, recursos, que são deixados pelos povos do passado como fonte histórica. Enfim, há uma gama, ou podemos definir como fonte histórica, tudo aquilo que foi criado pelo homem e que serve de lembrança dos costumes daquele povo do passado. Essa é a definição mais básica do que é fonte histórica. E por último, nós devemos lembrar que a história ela não é uma linha reta, da qual, com o passar do tempo, o homem só fez evoluir. Se engana, pois a história ela se prende em estudar o passado, os meios, a cultura, as transformações que ocorreram no passado, mas isso não quer dizer que o que ocorreu no passado vem evoluindo gradativamente até uma evolução máxima. Se engana, pois a história é formada por marchas e contramarchas, até mesmo alguns retrocessos históricos que o homem se prende.